Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo a NVI, na versão NVI, eu acho que é a mesma que está sendo projetada para você, você vai poder acompanhar comigo. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levanta-se e atira-se no mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Essa noite eu não vou estar discorrendo sobre a fé, sobre a necessidade de exercermos a nossa fé, mas eu gostaria de falar mais particularmente a respeito da nossa vida e do que nós temos apresentado por meio da nossa vida. Se nós temos vivido uma vida de aparência ou se a nossa vida realmente é uma vida sincera, é uma vida verdadeira. Nós vivemos uma época de aparência. Todos nós temos redes sociais. E quando nós passamos a deslizar os nossos dedos nos nossos aparelhos celulares, tablets, no nosso notebook, nós vemos pessoas divulgando a sua vida nas redes sociais, postando eventos da sua vida nas redes sociais. E a gente pode ver que, na grande maioria das vezes, ou quase em sua totalidade, as fotos, os vídeos, as postagens refletem uma realidade não condizente com o período que aquela pessoa está passando. Nós vivemos uma era de aparência. Nas redes sociais, nos belos discursos, nós vivemos uma era de aparência. Nós estamos entrando no ano em que nós teremos o pleito eleitoral e teremos as propagandas políticas, teremos as campanhas. E o que mais nós encontramos, não estou falando de candidato A ou candidato B, mas o que mais nós encontramos nessa época do ano são promessas mentirosas. São promessas que não serão cumpridas. São promessas que são feitas com o intuito de receber um benefício à frente e logo depois que se recebe, elas são esquecidas. Uma vida que é colocada ali de forma aparente, mas que não condiz com a vida real. Infelizmente, dentro das próprias igrejas, nós vemos pessoas com vidas de aparência. Não nesse lugar, mas de repente na Nova Zelândia, quem sabe, existam pessoas que frequentam igrejas, mas que vivem vidas de aparência. Gestos religiosos, palavras bem formadas, bem formalizadas, gestos bem ensaiados, uma adoração quase que coreografada, mas que não condiz com a vida que a pessoa está vivendo. Tudo pode parecer vivo, tudo pode parecer frutífero, tudo pode parecer espiritual, mas não é uma realidade na vida de algumas dessas pessoas. E Jesus, ele nos confronta com uma verdade muito dura, de que a aparência sem vida espiritual, ela não pode enganar a Deus. Ela pode enganar ao teu pastor, ela pode enganar o irmão que está sentado do seu lado, ela pode enganar o seu líder de PGM, ela pode enganar os seus líderes dentro da igreja, mas ela não engana a Deus. E Mateus, ele traz um registro a respeito disso. Ele registra nesse episódio, e olhem, notem bem que esse episódio da figueira infrutífera, ele acontece logo após dois grandes eventos, que são narrados e registrados no Evangelho de Mateus. O primeiro deles é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus, ele é aclamado, e o povo diz: bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana ao Senhor nas alturas. Jesus, ele é glorificado, Jesus, ele é aclamado,
Porém, pouco tempo depois, quando Jesus adentra ao templo de Jerusalém, ele vê uma realidade totalmente diferente. Ele vê ali dentro, no pátio de Jerusalém, vários comerciantes que a Bíblia, principalmente na NVI, vai chamar de cambistas, com barracas, vendendo animais para serem entregues a sacrifício, para serem ofertados ao Senhor. Ele vê pessoas comprando e pessoas vendendo, ao invés de ver ali verdadeiros adoradores. Adoradores, aqueles que João 4 vão dizer que o Deus procura, que adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. E esse contraste que Jesus ele apresenta nesse evento da figueira infrutífera, ele é completamente intencional, porque ele reflete um contraste entre a atividade religiosa de Jerusalém, uma intensa atividade religiosa, mas também uma ausência de fruto espiritual. Algo frondoso, algo bonito de se ver, porém sem essência. Muitas folhagens, muita maquiagem e pouca essência. Aquela figueira, quando Jesus ele encontra, que aparenta ter muitos frutos e não tem, ela se torna um sinal visível de uma realidade invisível, de que as pessoas estavam mostrando aquilo que elas realmente não estavam vivendo. Notem que a figueira, ela é uma árvore muito interessante. Ela é uma árvore que a maior parte do seu tempo ela não possui folhagem. Eu estava olhando sobre o ciclo de uma figueira, e aí eu encontrei o registro de que a figueira, antes de ela apresentar as suas primeiras folhas, ela apresenta os seus frutos. Os frutos são apresentados ou antes das folhagens, ou ao mesmo tempo, concomitantemente às folhagens. E aí, que nos leva a entender que uma figueira com folhas, uma figueira frondosa, cheia de folhas, ela deveria ter muitos frutos. Ela é tipicamente esse tipo de árvore. Uma árvore que, se tiver muitas folhagens, ela necessariamente precisa ter muitos figos, precisa ter muitos frutos. E a presença daquelas folhas na figueira, fora de uma estação normal de figos, da estação de realmente frutificar e de dar figos, ela era um sinal de que aquela árvore, ela estava prometendo algo que ela não possuía. E o que essa figueira infrutífera, ela pode nos ensinar? O que essa figueira frutífera pode ensinar a respeito da nossa vida cristã? A respeito do ministério que foi confiado a mim, que foi confiado a você? O que essa figueira infrutífera pode nos ensinar quando diz respeito às aparências, tanto na nossa vida quanto no nosso ministério? Em primeiro lugar, queridos, uma vida de aparência, ela revela uma vida de mentiras. A figueira, ela prometia, mas ela não entregava frutos. Isso quer dizer que viver uma vida de aparência, sem essência, é como criar um personagem tipo de um personagem de ficção, um personagem de novela, onde você tem ali, você cria uma personalidade, que você passa a apresentar essa personalidade, você cria um caráter, você cria uma vida por trás daquele personagem. Porém, essa personalidade ela é falsa. Porém, esse caráter é um caráter falso. Porém, as palavras que são dirigidas por esse personagem, ou por essa personagem, são palavras falsas. Toda a vida desse personagem é uma vida falsa e representa uma mentira. Infelizmente, queridos, até mesmo dentro das igrejas, nós encontramos existem pessoas que criam esse tipo de personagem. Existem pessoas que criam esses personagens fora da igreja. E por que muitas vezes essas pessoas criam
essa nova personalidade, com o intuito de agradar um certo nicho da sociedade, com o intuito de pertencer a um nicho da sociedade, de repente de parecer mais descolado, de repente para tentar parecer mais culto, de repente para tentar ter mais posses, mais bens para ser aceito num determinado núcleo da sociedade. Mas dentro das igrejas também existem pessoas que tendem a criar essas personagens para tentar satisfazer, para tentar impressionar outras pessoas. De repente impressionar outros, o seu irmão do lado, impressionar o seu pastor, impressionar o seu líder de PGM. Mas a verdade é que essas pessoas, elas criam características, essas pessoas, elas criam figurinos, essas pessoas, elas criam até roteiros próprios, e elas fazem de suas vidas uma verdadeira novela. Novela a ser assistida por outras pessoas, que apresentam uma falsa comunhão com Deus, apresentando e aparentando ser mais espirituais do que realmente são, tudo para impressionar outras pessoas. No entanto, preste muito bem atenção nisso. Mais do que impressionar outras pessoas, nós precisamos impressionar aquele que a pessoa mais importante da nossa vida. Mais do que impressionar o seu pastor, impressionar o seu líder, impressionar as outras pessoas da sua igreja, você precisa impressionar aquele que te chamou para o ministério. Você precisa impressionar aquele que foi capaz de dar a sua vida por você. Você precisa impressionar aquele que te conhece profundamente, porque ele não te vê por meio de uma TV, ele não te vê por meio daquilo que você aparenta ser, mas ele te conhece profundamente. Ele conhece as suas intenções, ele conhece as intenções do seu coração, ele sonda e conhece a sua vida. Aquele que tudo sabe, aquele que tudo conhece, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele conhece tudo a nosso respeito, e a ele que nós devemos nos esforçar para impressionar. Para Jesus não importa, querido, se você aparenta aquilo que você aparenta ser, mas para ele importa aquilo que realmente nós somos, importa aquilo que realmente nós temos dentro de nós. Não importa o exterior, mas importa a nossa essência. Ainda que as pessoas consigam enganar a si mesmas, ainda que as pessoas consigam enganar outras pessoas, elas jamais conseguirão enganar Jesus, jamais conseguirão enganar a Deus. E uma vida de aparência é uma vida de hipocrisia. Jesus certa vez chamou os discípulos de hipócritas, porque eles estavam aparentando uma vida de santidade externa, faziam longas orações nas casas e nas esquinas, porém eles se apresentavam diante de Deus, diante do próprio Cristo, como verdadeiros sepulcros caiados, conforme Jesus os chamou. Por fora belos e adornados, por fora chamativos e elogiáveis, mas por dentro só havia podridão. A gente pode tentar enganar outras pessoas, mas nós não podemos enganar aquele que nos sonda e nos conhece. Nós não podemos enganar Jesus Cristo. Em segundo lugar, queridos, uma vida de aparência não pode apresentar frutos visíveis. Por mais que nós, se estivermos vivendo uma vida de aparência, tentemos apresentar alguma coisa, nós não conseguiremos apresentar frutos visíveis. Isso porque, em primeiro lugar, uma vida cristã verdadeira, ela apresenta frutos de arrependimento. Esses são os primeiros frutos apresentados por um cristão verdadeiro. Frutos de arrependimento. Não existe conversão, queridos, sem arrependimento genuíno. Para haver conversão de vida, conversão de ação, conversão de conduta, precisa haver, primeiramente, um arrependimento genuíno. E
E o arrependimento genuíno, ele produz frutos desse arrependimento. E que tipos de frutos são esses? É o abandonar um comportamento que antes você fazia e que era errado aos olhos de Deus. Abandonar uma vida de pecado, uma vida pautada no próprio eu, e passar a viver uma vida com Jesus Cristo conforme aquilo que Jesus quer de você e de mim, que requer de cada um de nós. Uma vida com frutos de arrependimento é uma vida capaz de mudar de atitudes, uma vida capaz de mudar hábitos, uma vida capaz de mudar comportamentos, uma vida capaz de mudar decisões, uma vida que apresenta frutos verdadeiros e frutos de arrependimento. É uma vida que sabe pedir perdão àquelas pessoas que você prejudicou. É uma vida de humildade, uma vida que se mostra tão humilde que é capaz de pedir perdão àquela pessoa a quem você feriu, mesmo que não intencionalmente. Uma vida que expressa, que manifesta, que produz e que apresenta frutos de arrependimento. É uma vida que sabe liberar perdão, mesmo quando esse perdão ele não é pedido. Certa vez Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Esperando ouvir um número específico, um número limite, para que depois ele se sentisse livre para não perdoar as pessoas que fizessem mal a ele. E aí Pedro ele coloca um número específico: Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes. E Jesus, sem titubear, imediatamente ele fala: não, Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas esse 70 vezes 7, ele não é um número específico. Conforme Jesus colocou esse 70 vezes 7, ele expressa um número infinito, porque 7 é o número da perfeição. 7 é o número da perfeição. Quando a Bíblia apresenta algo com 7, geralmente fala sobre perfeição. Geralmente quando apresenta algo com 6, quer dizer, fala a respeito do homem, a respeito de limitação. Mas quando fala 7, geralmente é um número que expressa algo divino, algo perfeito. E aí Jesus ele fala: não, Pedro, até 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário perdoar, Pedro, você precisa perdoar. Uma vida que é capaz de manifestar frutos de arrependimento é uma vida que age de forma coerente com aquilo que se prega. Nós pregamos, nós dizemos por aí que Jesus Cristo ele nos encontrou, porque não somos nós que encontramos a Cristo, mas é Ele quem nos encontra. Porque no meio do pecado nós não teríamos essa capacidade de nos achegar a Cristo, mas Cristo veio até nós por meio do seu sacrifício. E por meio do sacrifício de Cristo Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos tornou novamente aceitáveis e favoráveis a Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aí nós dizemos que Jesus Cristo entrou e mudou o nosso viver. Conforme diz aquela canção: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Dizemos isso frequentemente, cantamos isso desde pequeno nas nossas igrejas. Mas uma vida que realmente é mudada, é encontrada com Jesus, precisa ser transformada também, necessariamente transformada. E frutos de arrependimento, eles são frutos que fazem você agir de forma coerente com aquilo que você diz que você crê, com aquilo que você diz que você prega. Pregar aquilo que vive e viver aquilo que se prega. Mas também uma vida cristã verdadeira, ela apresenta frutos não somente de arrependimento, mas fruto do Espírito, o fruto do Espírito. Não são frutos, mas é o fruto, com várias virtudes, com vários gominhos, com várias características, várias qualidades.
E o fruto do Espírito, ele é a evidência visível de que o Espírito Santo, ele habita em nós. Se o Espírito Santo habita em mim e em você, necessariamente nós precisamos manifestar o fruto do Espírito. E nós encontramos esse fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23, que diz que o fruto do Espírito, ele é amor, alegria, paz, ele é paciência, ele é amabilidade. O fruto do Espírito, ele é bondade. O fruto do Espírito é fidelidade. O fruto do Espírito é mansidão. O fruto do Espírito é domínio próprio. Todos esses gominhos, todas essas virtudes compõem aquilo que nós chamamos, que a Bíblia descreve como o fruto do Espírito, que deve ser evidenciado em nós que tivemos um encontro genuíno com Jesus Cristo, em nós que apresentamos o fruto de arrependimento, que também apresentemos o fruto do Espírito. Não dá para ser cristão sem transbordar o amor de Cristo. É impossível ser cristão sem refletir o amor de Deus. Durante muito tempo, onde nós estávamos, existia uma frase que nós queremos colocar ali no nosso lounge, que é assim: refletindo o amor de Deus. Essa frase não está mais aqui na parede, mas ela não pode sair de nossas vidas, não pode sair de nossas mentes, não pode sair dos nossos corações, não pode sair do nosso comportamento, porque o verdadeiro cristão, ele transborda do amor de Deus. É impossível ser cristão e não evidenciar a alegria da salvação. Não dá para ser crente. O crente verdadeiramente salvo, ele é um crente radiante, alegre, porque ele tem a plena convicção que a salvação não veio dele, porque ele tem a plena convicção que a salvação com qual o alcançou só pôde vir por meio de Jesus Cristo, e essa salvação não é por nenhum tipo de mérito, conforme diz Efésios, não é por mérito humano, mas é pela graça, é por um favor que não é merecido. E por isso esse verdadeiro cristão, ele evidencia essa alegria da salvação. O verdadeiro cristão, ele evidencia a paciência. Embora muitas vezes, por vezes, a gente acaba perdendo a paciência, mas isso não é uma constância, isso não é recorrente na vida do cristão. Porque o cristão, ele possui o Espírito Santo de Deus dentro dele, habitando nele, e ele evidencia o fruto do Espírito. E dentro desses gominhos do fruto do Espírito está a paciência. E se você ama também verdadeiramente como Cristo te amou, e se você evidencia esse amor de Deus, você também evidencia a paciência. 1 Coríntios 13 diz que o amor, ele é paciente. O amor é paciente. O verdadeiro cristão, ele evidencia a amabilidade, ele é amável, ele é bondoso. A gente cantou aqui, sua bondade me seguirá, mas ela me seguirá, me movendo a evidenciar essa bondade que me alcançou. Precisamos ser bondosos. O verdadeiro cristão, ele é fiel a Deus. Ele é fiel a Deus em todas as áreas de sua vida. Ele é fiel a Deus dentro da igreja e fora da igreja. Ele é fiel a Deus na rodinha de amigos do serviço, aquela mesma rodinha que vez por outra, começa a falar coisas que desagradam a Deus. O verdadeiro cristão é fiel a Deus na faculdade, na escola, onde muitas vezes alguns colegas começam a escarnecer de alguns cristãos, e aí isso te inclina a sentir uma certa vergonha de dizer que é evangélico. Eu digo que te inclina porque não te move, e cabe a você manifestar a sua fidelidade a Deus, ainda que você seja isolado de todos os outros grupos que você frequenta, mas você tem a plena convicção e a consciência tranquila de que você está sendo fiel a Deus. O verdadeiro cristão é fiel a Deus dentro da igreja.
Como dentro da igreja, no ministério que Deus colocou você para que você exercesse, para que você doasse 100% de você, sua fidelidade a Deus nos seus dízimos e ofertas, na mordomia dos seus bens, fidelidade a Deus, a mordomia do seu tempo. E nós falamos recentemente como aproveitar melhor o seu tempo. Precisamos aprender a aproveitar melhor o nosso tempo, para termos um tempo de qualidade com Deus. O verdadeiro cristão, ele é fiel a Deus em todas as áreas de sua vida. O verdadeiro cristão, ele manifesta mansidão, e ele manifesta domínio próprio. Dizer que é cristão e que é movido a deixar ser levado por ser pavio curto, são coisas que não combinam. São como água e óleo. Não quer dizer que nunca você vai perder a paciência. Você pode se irar. A Bíblia diz: irai, mas não pequeis. Irá é natural do ser humano, mas daí a dar aso a cometer pecado, isso é algo que nós devemos evitar. Precisamos e devemos evitar, para que em nós a gente possa praticar, a gente possa desenvolver a mansidão e o domínio próprio. Jesus, ele ordenou que os discípulos fizessem uma missão. E a verdadeira vida cristã, ou uma vida cristã verdadeira, é uma vida que apresenta frutos de discipulado. Jesus comissionou os discípulos a irem fazer discípulos de todas as nações. Nós dizemos que somos discípulos de Cristo, alcançados por outros discípulos de Cristo, que foram alcançados por outros discípulos de Cristo. E aí, se a gente for percorrer o caminho inverso da história, a gente vai chegar nos primeiros discípulos de Cristo, que aprenderam com o próprio Cristo. Mas a história não para aí, nós precisamos fazer novos discípulos. E uma verdadeira vida cristã é uma vida que apresenta frutos discipulado, discípulos que fazem discípulos. Todos nós cristãos temos a responsabilidade, queridos, a responsabilidade de apresentar a Deus frutos de discipulado, frutos de vidas resgatadas por meio da pregação do Evangelho, mas também frutos de vidas consolidadas, frutos de vidas que tenham o discipulado desenvolvido, que aprendem, que não só entregam sua vida a Jesus, mas que aprendem a viver com Jesus todos os dias, crescendo na vida cristã, se desenvolvendo, se santificando, deixando para trás aquilo que desagrada a Deus e buscando aquilo que agrada a Deus, buscando ser mais parecido com Jesus Cristo todos os dias. E em terceiro lugar, queridos, Deus, ele não se impressiona com a aparência. Ele não se impressiona com a aparência espiritual. Mas Deus, ele procura frutos. Quando Deus olha para mim, quando olha para você, Ele não se preocupa com as nossas aparências, mas Ele quer ver em nós frutos. Olha que se a gente recorrer ao texto que nós lemos, coloca aí, Gilmar, de novo, novamente, outra vez. Primeiro versículo do texto. Mateus 21, 18 a 22. Os irmãos estão comigo? De manhã cedo, quando Jesus voltava, o quê? Jesus teve o quê? Fome. Quando Jesus estava voltando para a cidade, ele vê fome, ele tem fome. E aí o que diz o versículo 19? E ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Imagina só,
Você está andando no caminho, ainda com um percurso a caminhar, com um caminho a percorrer, até chegar onde você deseja, no caso de Jesus, até a cidade. Jesus com fome, Jesus vê ali algumas, a Bíblia fala de uma, mas creio que próximo deveria haver outras figueiras, mas uma apresentava muitas folhas. E aí Jesus vê uma figueira cheia de folhas. Jesus, à distância, aquela figueira, ela parecia ser uma figueira saudável. À distância, aquela figueira parecia ser uma figueira com vida. Parecia ser uma figueira produtiva. Parecia ser uma figueira com muitos figos, muitos frutos. Mas ao aproximar, Jesus, ao examinar aquela figueira, ele percebe que aquela figueira não havia frutos, apenas folhas. E essa inspeção de Jesus, ela revela uma verdade, uma aparência sem essência, uma aparência sem substância. É possível para nós, queridos, parecer sermos espirituais. É possível para nós, queridos, parecer sermos pessoas que nós não somos, frequentarmos uma igreja evangélica, sermos assíduos, todo domingo a gente está lá, é o primeiro a chegar e o último a sair. É possível para a gente falar o crentez, como a gente diz, aquela linguagem cristã, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nosso Deus, aqueles discursos, aquelas expressões que todos nós conhecemos. É possível para cada um de nós fazermos tudo isso. É possível para cada um de nós apresentarmos folhas, apresentarmos uma vida bonita por fora, mas ainda assim, é possível a gente ser tudo isso e ser vazio por dentro. Ter uma vida de aparência sem essência, uma vida de aparência e sem substância. Mas prestem atenção numa grande verdade: folhas não substituem frutos, folhas não matam a fome, folhas não substituem frutos. Aquela figueira foi condenada. Outra coisa interessante, não porque ela não tinha fruto, porque outras figueiras naquela mesma época não possuíam frutos. Aquela figueira, ela foi condenada porque ela estava mostrando sinais externos de que ela tinha algo que ela não tinha como dar. Ela estava demonstrando com sinais externos que ela estava prometendo alguma coisa que ela não possuía. Por isso aquela figueira, ela foi condenada. E quantas vezes nós temos apresentado coisas que nós não possuímos? A gente vem, levanta as mãos no período do louvor, a gente vem, sobe ao púlpito, a gente prega belas mensagens, a gente vem, ministra louvor, canta, leva a igreja à adoração, mas a gente está vazio por dentro. Quantas vezes nós nos colocamos para várias atividades e nos esquecemos da espiritualidade? Jesus, ele não está interessado nas nossas folhas. Jesus não está interessado nos nossos rituais. Jesus não está interessado nas nossas performances. Jesus, ele não está interessado naquilo que a gente apresenta exteriormente, mas ele está interessado em ver em nós uma vida com Deus. Ele está interessado na nossa santidade, na nossa busca pela santidade. Ele está interessado na nossa busca pela comunhão com Deus. Ele está interessado na nossa busca pela intimidade com Deus. Ele está interessado na nossa busca pelo conhecimento real, genuíno e verdadeiro das Escrituras. Jesus está interessado na nossa predisposição de nos moldarmos ao caráter de Cristo, nos
deixando de lado ou nos desconstruindo do nosso antigo caráter e nos reconstruindo conforme o caráter dele. É isso que Jesus está interessado. Jesus está querendo procurar em nós, está procurando em nós uma fé genuína. Não uma fé somente de palavras, porque ele termina aquele texto dizendo que se vocês tiverem, coloca aí no versículo 21, se não me engano. Em verdade vos digo, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas podem dizer a esse monte, levantem-se e atirem no mar, e assim será feito. Jesus está interessado na manifestação da nossa fé nele, dependendo dele, fazendo tudo por ele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E olha que Jesus falou que se nós tivermos fé e não duvidarmos, nós poderemos dizer um monte que de repente se apresenta como um verdadeiro obstáculo na nossa vida, lança-se no mar para que o caminho seja aberto. E muitas vezes esse obstáculo na nossa vida é a aparência que nós estamos fazendo manutenção diária. É uma aparência de uma falsa realidade. Uma aparência daquilo que nós não estamos vivendo. Uma aparência enganosa de uma vida mentirosa. Muitas vezes essa aparência se apresenta na nossa vida como um verdadeiro monte. E esse monte precisa ser lançado no mar, para que não venha nos atrapalhar, para que não venha nos fazer desviar de nossa rota, desviar do caminho, para que não venha atrapalhar os nossos olhos de contemplarmos a Cristo. Jesus procura em nós uma fé genuína. Jesus procura em nós um amor que seja verdadeiro, um amor que não seja fingido, mas um amor que seja verdadeiro. Jesus procura em nós o fervor na oração, não na oração pública como faziam os fariseus, mas a oração sincera, aquela que a gente faz no secreto, sabe? Quando ninguém está olhando para a gente, e que a gente é capaz de pegar e falar tudo da nossa vida, por mais vergonhoso que seja, a gente é capaz de colocar para fora para Deus. Jesus, ele espera isso de nós, ele procura isso de nós, o fervor na oração, uma oração genuína, uma oração sincera, uma oração de quebrantamento. Ele procura em nós corações quebrantados. Jesus procura em nós sinceridade na adoração, entendendo quem é Ele, o tamanho, a infinitude do tamanho de Deus, diante da finitude e da limitação do nosso tamanho. Ele espera de nós uma adoração genuína. E a pergunta que fica para essa noite, para mim, e eu espero que você também se faça: como é que eu estou parecendo? Quando Jesus olha para mim, o que eu estou mostrando para Jesus? Que tipo de fruto a minha vida tem produzido? Será que a minha vida tem produzido algum fruto? Qual é o tipo de fruto que eu tenho produzido? Uma vida de aparência, uma vida sem transformação interior, ela não sustenta uma vida espiritual. Uma vida sem fé genuína, ela não sustenta uma vida espiritual. Porque logo virão os problemas. E quando a gente não consegue ouvir a voz de Deus, que muitas vezes Deus fica em silêncio, porque as nossas orações, elas são respondidas imediatamente de 3 formas, ou com um sim, ou com um não, às vezes com o silêncio de Deus, não porque Deus não nos ama, mas porque ou Ele está preparando algo para nós, o nosso caminho, ou porque Ele está nos moldando. Porque quando Deus, muitas vezes, Ele não muda a circunstância ao nosso redor, é porque Ele está mudando a gente.
para que a gente seja capaz de suportar as circunstâncias que estão ao nosso redor. E aí, quando a gente ora e a gente não recebe uma resposta imediata de Deus, é essa fé genuína, é essa fé que transforma o nosso interior, é essa fé que vai sustentar a nossa vida espiritual. Nós não podemos viver uma vida de aparência, mas nós devemos viver uma vida pautada na palavra de Deus, pautada naquilo que Deus deseja para nós. Porque uma vida pautada na aparência, ela pode te levar a algumas conquistas temporárias, imediatas, porém temporárias. Uma vida pautada na aparência, ela muitas vezes pode até atrair aplausos humanos, mas ela não atrai o aplauso de Deus. Uma vida pautada na aparência, ela pode atrair o aplauso das pessoas, mas ela atrai o juízo de Deus, conforme foi com aquela figueira que ela não tinha frutos. Ela atraiu o juízo de Cristo, porque Jesus Cristo, Ele amaldiçoou aquela figueira, e a Bíblia diz que ela nunca mais produziu frutos. E mais do que nossas folhas, nós precisamos nos preocupar em apresentar ao Senhor os nossos frutos. E essa é o desejo que eu tenho para mim nessa noite. Esse é o desejo que eu tenho para cada um de vocês nessa noite, para que a gente possa individualmente viver uma verdadeira vida cristã, para que a gente possa, como igreja, ser verdadeiramente o corpo de Cristo, para que a gente possa, como igreja, viver verdadeiramente como igreja, apresentando a Deus aquilo que Ele espera de nós. A palavra de Deus diz em Apocalipse que uma das igrejas que Cristo, Ele esquadrinhou, Ele examinou, a igreja de Filadélfia, ela se gabava de suas ações, ela se gabava dos seus feitos, ela se gabava por ser uma igreja abastada. Mas Jesus Cristo, quando Ele olha para aquela igreja, Ele fala, Ele traz um diagnóstico para aquela igreja. Ele diz que aquela igreja é uma igreja miserável. Ele diz que aquela igreja é uma igreja pobre. Ele diz que aquela igreja é uma igreja cega. Ele diz que aquela igreja era uma igreja nua. Miserável, pobre, cego e nu. Que ao olhar para a nossa igreja, a gente nunca receba um diagnóstico desse. Mas que quando Cristo olhar para a nossa igreja, e principalmente para dentro de cada um de nós, Jesus Cristo possa ver os frutos apresentados por nós. Não para a nossa glorificação, não para o nosso engrandecimento, mas frutos que enalteçam e engrandeçam, que exaltem o Deus ao qual nós servimos. E esse é o desejo que eu tenho não só para mim, mas para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém.